JMTV, segunda edição. Oferecimento Dimensão Engenharia. Compartilhando vantagens. Somo Poupança Zero, ITBI e cartório grátis. Aproveite! Olá, boa noite. Depois de 3 dias sem aplicação da primeira dose, São Luís anuncia a retomada da vacinação por idade aqui na capital. Com a chegada de um novo lote, cidades do interior também começam a baixar a idade do público-alvo a ser imunizado. Pesquisa do Laboratório Central mostra qual a variante da Covid-19 mais predominante aqui no Maranhão. O JM2 vai mostrar também que a flexibilização dos setores da economia está causando ainda mais aglomerações no transporte público de passageiros na capital. E ainda a Polícia Federal faz operação para combater fraudes previdenciárias no estado. E as gêmeas do rugby que estarão representando o Brasil e o Maranhão nos Jogos Olímpicos. O JM2 começa agora. Desde que começou a pandemia, a gente tem mostrado aqui em nossos telejornais que os ônibus nunca deixaram de ser pontos de aglomeração. Mesmo com os decretos e a criação de outras linhas, não foi possível pegar um ônibus respeitando o distanciamento entre as pessoas, principalmente nos horários de maior circulação. Agora, com a volta da normalidade no horário do comércio, a lotação no transporte público de São Luís piorou ainda mais. Os ônibus que já andavam lotados agora não estão mais nem parando nos pontos de tanta gente de manhã cedo na área de Itaquibacanga. Os motoristas passam direto porque não tem mais como ninguém entrar. Eu saí do plantão agora, do hospital, estou até agora pegando ônibus. Super lotado, não paro, passo por fora. E não foram um, nem dois, foram muitos, todos abarrotados de gente. E quem estava na parada perdia até a paciência, esperando um ônibus menos cheio. Estão passando cheio, né? E passa direto, não para. Perdeu a paciência de esperar já. Vai pegar o transporte alternativo, que é o carrinho agora. Foram 4 meses que o comércio de São Luís abriu 1 hora mais tarde, justamente para diminuir a quantidade de passageiros nos horários de pico de manhã cedo no transporte público da cidade. E depois que o comércio voltou a funcionar no horário normal, os passageiros já estão sentindo essa mudança. Passa, mas todo o tempo lotado, eu passo 30 a 40 minutos esperando para tentar pegar o mais vazio, né? Porque está difícil, porque não tem reforço de coletivo para melhorar a questão da aglomeração. A movimentação no terminal de integração também está sendo maior esses dias, com mais passageiros embarcando e desembarcando no mesmo horário, entre 6 e 8 horas da manhã. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís informou que determinou a reprogramação da frota para que atenda a demanda de passageiros e também das rotas. A SMTT disse que faz o monitoramento do quantitativo que está circulando diariamente em São Luís, com atenção ao reforço da frota nos horários de pico, para evitar assim as aglomerações e para que sejam cumpridas as medidas sanitárias de prevenção à Covid. Uma pesquisa conduzida por maranhenses quer entender melhor a estrutura e o comportamento do vírus da Covid-19 como forma de pensar no desenvolvimento futuro de remédios que possam ajudar no tratamento. O trabalho, que ganhou até um destaque internacional, vem sendo conduzido no Laboratório de Biofísica aqui da UFMA. A busca por respostas moveu essa mestranda em Física da Universidade Federal do Maranhão. Foram 6 meses intensos. Dias, noites e madrugadas dedicados a desvendar amostras de coronavírus enviadas pela Fiocruz. A gente começou a pesquisar algumas coisas, começamos a entrar no campo da virologia física, que é uma área recente, né, na ciência mundial e muito desafiadora. Então, o que nos impulsionou foi essa pergunta: como a física pode ajudar? Os testes foram feitos nesse laboratório, com auxílio de uma máquina poderosa, o único microscópio de força atômica do estado e um dos mais modernos do país. Com uma das sondas desse estojo, que contém na ponta uma agulha invisível a olho nu, deu para entrar na nanoestrutura do vírus, ou seja, na estrutura minúscula dele, causando o que se chama de estresse mecânico. Além da projeção de imagens tridimensionais do SARS-CoV-2, nome científico do coronavírus, deu para tirar medidas, avaliar densidades e descobrir a incrível faceta de regeneração quase instantânea que ele tem, o que pode ajudar no desenvolvimento de remédios para o tratamento da doença. O objetivo é desvendar a ultraestrutura, a arquitetura desse vírus,
as suas propriedades nanomecânicas, como as proteínas spike, que são responsáveis pela infecção do vírus, elas estão dispostas, quais são as suas propriedades físicas, como distribuição de carga, porque todos esses processos são fundamentais para a infecção. E a partir do momento que a gente conhece todo esse cenário, conseguimos propor terapias, fármacos ou biomoléculas que possam atuar nesse vírus para fragilizá-lo e combater a doença. Na pesquisa liderada pela coordenadora do Laboratório de Física da UFMA, Luciana Alencar, metade da equipe é maranhense. A pesquisa é inédita no mundo. Depois dos resultados promissores, o estudo foi submetido à avaliação, aprovado e está prestes a ser capa da publicação de uma revista científica internacional. Só no Maranhão, a Covid-19 tirou a vida de 9.492 pessoas. Para a Ruana e, quem sabe, para a humanidade, esse trabalho representa muito mais do que uma simples dissertação. E se a gente puder contribuir um pouquinho que seja, já vai valer a pena. E um outro estudo, o do LACEN, o Laboratório Central aqui do estado, revelou que a variante Gama do coronavírus, que surgiu primeiramente lá em Manaus, é a que mais predomina aqui no Maranhão. A Gama não é a variante que mais preocupa, mas é uma das que se espalha mais rapidamente. A cada variante, uma nova preocupação. Quando um grupo de descendentes ou uma linhagem, esse é o termo técnico que se usa, do SARS-CoV-2, reúne mutações distintas em comum, ele passa a ser chamado de variante. Isso é natural que aconteça, mas essas variantes preocupam, porque deixam dúvidas sobre o seu real impacto no curso da pandemia Covid-19, que vem obedecendo a um padrão pré-estabelecido, principalmente com o advento das vacinas. Também é muito importante saber que essas variantes, elas são transmissíveis e podem escapar da imunidade adquirida por vacinação pelas pessoas que já se encontram até mesmo com 2 doses de vacina. O Laboratório Central do Maranhão, o LACEN, fez um estudo com base em amostras analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz no Rio. E o sequenciamento genômico das amostras coletadas no Maranhão revelou que a variante Gama, que surgiu em Manaus, é a que predomina aqui no estado. Foram analisadas 87 amostras de pessoas infectadas pelo coronavírus no período de abril a maio. O estudo concluiu que 9 a cada 10 casos de Covid no Maranhão são de pessoas infectadas com a variante Gama, que tem alta taxa de transmissão. Esse mapeamento vai ajudar os pesquisadores a entenderem a evolução do coronavírus aqui no estado. Como a característica desse vírus, da variante Gama, é de ser mais transmissível do que as variantes anteriormente identificadas, ela acaba dominando o cenário local. Esse levantamento também mostrou que outras variantes de preocupação também não circulam aqui no Maranhão, como por exemplo a variante britânica, a variante da África do Sul e também principalmente a variante indiana. Ou seja, as outras variantes de preocupação não circulando, acaba sendo também um cenário um pouco favorável aqui para o estado. A preocupação no cenário nacional continua sendo a variante Delta, identificada inicialmente na Índia. O estudo confirma que não houve transmissão local dessa variante entre os maranhenses, o que era uma preocupação das autoridades depois que 6 tripulantes indianos de um navio que atracou na costa maranhense, em maio, foram diagnosticados com a variante Delta. Um dos indianos acabou morrendo depois de 43 dias internado em São Luís. Todos os profissionais que tiveram contato com os tripulantes do navio foram testados e nenhum estava contaminado com a cepa trazida pelos tripulantes que vieram da Índia. E a seguir o novo calendário da vacinação aqui em São Luís. O JM2 volta já já. A Prefeitura de São Luís recebeu hoje novas doses da vacinas Pfizer e AstraZeneca e anunciou o calendário de vacinação para amanhã. A chamada para a primeira dose é para quem tem 15 anos. Esse público vai poder comparecer a qualquer um dos 9 locais de vacinação aqui em São Luís, e só lembrando que tem que levar o RG, o CPF e também ir acompanhado dos pais ou de um responsável. E hoje o calendário de vacinação contra a Covid-19 aqui em São Luís ainda foi com a segunda dose para quem estava agendado. A movimentação pela manhã no Multicenter Sebrae foi tranquila.
No Centro de Imunização Municipal e nos drives do Shopping da Ilha, UFMA e UEMA, também pontos da Prefeitura de São Luís, estão sendo aplicadas apenas a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Seu Raimundo não contraiu a doença, mas tem comorbidades. O aposentado ficou aliviado ao concluir o esquema vacinal. Eu me sinto tranquilo porque realmente isso aí faz parte da nossa saúde, né, da nossa vida. Então nós temos que se vacinar e a pessoa que ainda não veio vacinar, ele tem que vir, porque é a saúde que está em jogo. Muita gente tem procurado os centros de vacinação antes mesmo da data prevista. É importante lembrar que não há antecipação da vacina. Por isso, é preciso ficar atento à data prevista para o retorno, que aparece bem nessa região central da carteirinha de vacinação. Além da carteirinha de vacinação, para concluir o esquema vacinal, é preciso ainda levar documento original com foto, não ter apresentado sintomas gripais nos últimos 28 dias e não ter tomado nenhuma vacina nos últimos 15 dias. Depois de mais de uma semana com a vacinação contra a Covid parcialmente suspensa, Santa Inês recebeu hoje uma nova remessa de doses. Há 10 dias não chegavam novas doses para a regional do Vale do Pindaré. Com essa remessa, Santa Inês vai retomar a aplicação da primeira dose para o público em geral, que estava parada desde quarta-feira da semana passada. A cada novo carregamento, é possível ampliar a faixa etária, dar continuidade aos grupos prioritários e também oferecer a dose a quem precisa de reforço. Ao todo, vieram 19.383 doses. Do aeroporto, as caixas seguem direto para a sede da Regional de Saúde em Pindaré Mirim, de onde são distribuídas o mais rápido possível aos municípios, para que as secretarias de saúde possam montar logo o esquema de distribuição das doses para os postos de imunização. E no sul do estado, 13 cidades também receberam hoje uma nova remessa de vacinas contra a Covid. Com isso, a aplicação com a primeira dose será retomada em Balsas. Desta vez, a região sul do estado recebeu 9.819 doses. Esse lote é destinado para a aplicação da D1 e D2. Na remessa, estão incluídas 770 doses que vão garantir a vacinação de trabalhadores da educação em Balsas. Por ser o maior município da região, Balsas recebeu 2.144 doses dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Com a chegada da nova remessa, a aplicação com a primeira dose deve ser retomada amanhã. Todos esses atrasos, nós ficamos dependendo do Ministério da Saúde. Assim que a gente recebe as doses, a gente encaminha às unidades regionais de saúde para que essas entreguem aos municípios. A Unidade Regional de Saúde recomenda a todos os municípios que se mobilizem para acelerar a imunização dos grupos prioritários assim que as vacinas forem chegando. Em Codó, a faixa etária para a imunização contra a Covid baixou para 18 anos e para receber esse público foi preparado um mutirão. Quem tem exatamente 18 anos de idade, como o Tiago, adorou a novidade. Já estava à espera da vacina aqui na nossa cidade. A Secretaria de Saúde estreou a nova faixa etária realizando um segundo arraial de vacinação na porta da Prefeitura, centro da cidade. E muitos jovens compareceram. Eu acho que dá mais uma esperança para o povo. Stephanie destacou que isso traz novas oportunidades. Para trabalhar, dar oportunidade, essa doença aí vem acabando com tudo. Natasha disse que se sentiu privilegiada diante da realidade que atinge o Maranhão e todo o país. Me sinto muito privilegiada de ter conseguido tomar essa primeira dose dessa vacina, porque quantas e quantas pessoas não tiveram a minha oportunidade. O município pretende continuar avançando nessa vacinação e reconhece o quanto é importante a participação dos jovens interessados na melhoria desses índices. Por isso, a Secretaria de Saúde já decidiu que não vai mexer mais nesta faixa etária. Vamos permanecer com a idade dos 18 anos acima, 18 anos mais, para que a gente possa contemplar um público sempre maior. Codó, que já aplicou mais de 62 mil doses contra o coronavírus, continua preocupado com aqueles que, quando sua faixa etária foi anunciada, não compareceram. A gente tem os números mostrando que os casos positivos diminuíram, os casos de internação diminuíram. É importante você estar imunizado. E no próximo bloco, a história das gêmeas maranhenses do rugby, Thalia e Thalita, que vão participar dos Jogos Olímpicos.
A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em Imperatriz e 2 mandados em São Luís, em mais uma etapa da operação de combate a fraudes em benefícios emergenciais do governo federal. A Operação Ânimos Fraudandi dá continuidade ao combate às fraudes dos benefícios emergenciais. As investigações começaram desde o início do pagamento do auxílio emergencial em abril de 2020. Várias operações de combate a várias fraudes em benefícios assistenciais para vítimas, para famílias desassistidas em razão da pandemia do Covid. Aqui no contexto de Imperatriz, também aderimos à operação com 9 alvos. Cerca de 30 policiais participaram da ação. Foram apreendidos extratos bancários, máquinas de cartão, dezenas de cartões de crédito, além de celulares. Eram utilizadas para praticar a fraude do auxílio emergencial. E em São Luís foi feita a apreensão, foi feita a apreensão de 18 aparelhos celulares e R$10 mil em espécie. Os estelionatários se aproveitaram de brechas no sistema de pagamento para receber o dinheiro no lugar de pessoas que realmente teriam direito a ele. Eles tinham acesso a essas informações, que determinadas pessoas tinham esse direito de fazer o levantamento dos valores. Eles se passavam por essas pessoas e faziam a transferência dos valores para a conta pessoal delas, por meio de contas digitais. Só em Imperatriz foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. De acordo com o chefe da operação, o grupo foi responsável pelo desvio de mais de R$200 mil. Na capital maranhense foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens e valores com bloqueio judicial no montante de R$21 mil. A polícia agora investiga se os alvos fazem parte da mesma organização criminosa. Ninguém foi preso durante a operação. Moradores e frequentadores da península aqui em São Luís estão aflitos com os assaltos que têm se tornado frequentes lá no local. O medo passou a fazer parte da rotina de moradores e de quem trabalha ou frequenta a região conhecida como Península da Ponta da Areia. Este vídeo mostra o momento em que uma mulher é abordada por um assaltante disfarçado de entregador de comida. Jean conta que já ouviu muitas histórias de assaltos no local e que os companheiros de trabalho também já foram vítimas de bandidos e ele espera não ser o próximo. Tem alguns parceiros meus que trabalham aí, que já perdeu o transporte, já perdeu moto, já são assaltados dentro, inclusive os funcionários da empresa dentro da gente, volta e meia assaltado dentro de ônibus, perde o celular, perde a rendazinha que eles ganham com a gente. A polícia fez hoje blitz e abordagens na região para tentar inibir a ação dos bandidos. Nós intensificamos o policiamento, nós estamos colocando policiamento em bicicleta, policiais montados em bicicleta, em motocicletas e também em viaturas policiais. Esses policiais, eles fazem abordagem nas barreiras paradas, barreiras fixas, mas também eles ficam patrulhando a área e observando pessoas suspeitas que mandam parar para serem abordados. O risco de assalto pode até afetar alguns hábitos dos moradores. Por exemplo, caminhar com tranquilidade por essa região agora passa a ser uma ação feita com mais cuidado e cautela. Eu costumo sempre assim, ficar prestando atenção em bolsa, não sair com muitos objetos de valor e a gente sempre ficar bem atento assim na rua, né, para qualquer abordagem de estranhos. O comandante do Batalhão de Polícia Militar de Turismo dá algumas orientações para que as pessoas não sejam alvo fácil para os bandidos. Quando for fazer sua caminhada, seu passeio, não portar objetos de valor que chamam a atenção dos criminosos. De preferência que ele também não caminhe só. E olha só, no passado quase 5 mil multas foram aplicadas aqui em São Luís a motoristas que usaram as faixas exclusivas para ônibus, como as que tem ali no bairro do São Francisco. Esse ano a legislação mudou e os motoristas podem usar faixas em dias e horários pré-definidos. O problema é que muitos motoristas não sabem disso. A faixa está meio apagada, mas é exclusiva para ônibus. É o que diz a placa no alto da pista. Embaixo, outra placa com letras menores informa que o estacionamento é proibido de 6 às 9 horas da manhã na Avenida Marechal Castelo Branco, do São Francisco, para o centro da cidade. Pessoas ainda têm receio de estacionar devido à faixa que está sinalizada de ônibus, né?
Também é proibido estacionar aqui de 6 horas da tarde às 8 horas da noite na pista do centro para o São Francisco. É que no horário de pico, a faixa exclusiva serve para os ônibus andarem mais rápido quando o trânsito está engarrafado. Os outros horários, o trânsito foi liberado, a pedido dos comerciantes do São Francisco, que reclamavam da queda no movimento. E agora são eles que têm que orientar os clientes sobre o lugar certo de deixar o carro. As pessoas ainda ficam assim meio receosas. Nós que somos donos do estabelecimento, a gente avisa para os clientes, porque já que a gente perdeu os clientes, muitos deixaram de vir no estabelecimento, então a gente já avisa para eles, olha, você pode estacionar para pegar alguma coisa, já estão liberados, mas porém muitos ainda ficam com aquele receio. Mas o que confunde ainda mais o motorista é que ele não sabe se pode apenas circular na faixa ou estacionar também. Falta um esclarecimento maior, uma comunicação maior para que as pessoas entendam que já está liberado, né? E passe a frequentar mais aqui a gente, porque o pessoal fica com um receio ainda, com medo de pegar multa, entendeu? No ano passado foram registradas 4.877 multas de condutores que foram flagrados circulando ou estacionando na faixa exclusiva de ônibus aqui em São Luís. E este ano, depois da liberação dessas faixas em determinados horários, a quantidade de multas caiu para 428. Mesmo com a permissão para estacionar, tem gente que vê a faixa amarela de tráfego e prefere subir a calçada para não ser flagrado pelos equipamentos eletrônicos instalados na área. E ainda tem aqueles que estacionam no canto da rua, o que é outra infração. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que, antes de efetivar as mudanças, divulgou as novas regras. O Maranhão será representado em 5 modalidades olímpicas lá em Tóquio. E o esporte que a gente vai ter o maior número de representantes é pouco conhecido no estado e até mesmo no Brasil, o rugby. Mas é através dele que o suor, a força e a determinação das gêmeas Thalia e Thalita pode se transformar numa medalha olímpica. Elas vieram ao mundo juntas e compartilharam a mesma jornada em busca de um reconhecimento no esporte. Elas são as inseparáveis Thalia e Thalita, as gêmeas da seleção brasileira de rugby que vão representar também o Maranhão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nossa família foi de grande felicidade receber a notícia de que nós duas iríamos para as Olimpíadas. É um sonho de todos nós. Estamos muito felizes e gratas por viver o sonho que muitos atletas almejam e o sentimento de defender essa bandeira é de muita honra. Tudo começou na rua em frente à casa onde elas moravam aqui no bairro do Coroadinho. E a primeira a perceber que as gêmeas tinham potencial para ir além foi a mãe delas. E olha, ela estava certa, viu? A dona Ivanilde previu que as filhas poderiam chegar longe. Mas será que ela acreditava que seria nos Jogos Olímpicos? Esse filme que passa na minha cabeça é de muita luta, de muito trabalho, muito sacrifício, né? Muita força de vontade. E hoje, para mim, é motivo de muito orgulho. Um orgulho imenso. A mãe lembra do esforço das filhas que primeiro apostaram no atletismo, mas não conseguiam vencer a falta de apoio financeiro. A dificuldade de não ter o transporte para elas irem, o dinheiro para elas pagarem o transporte. A dificuldade, às vezes, da alimentação, né, que elas não tinham, né? A dificuldade de não ter o calçado para treinar, treinavam descalças. O atletismo não deu liga em competições, mas desenvolveu nas meninas uma habilidade que chamou a atenção de outro esporte. Com o rugby, a vida delas começou a mudar. Foram jogar fora e logo vieram as primeiras convocações para a seleção brasileira. O caminho reservava muito mais. As meninas humildes do Coroadinho chegaram onde todo atleta sonha chegar, os Jogos Olímpicos. É uma sensação de muita alegria por ter o privilégio de representar o nosso país. Ter a oportunidade de compartilhar ambientes, experiências com pessoas de outro país, conhecer um pouco da cultura e conhecer mais sobre os esportes. Para acompanhar o dia a dia das filhas lá do outro lado do mundo, Dona Ivanilde enfrenta uma maratona para acompanhar o fuso horário. Toda hora ela quer saber como elas estão e as meninas enviam fotos, vídeos e áudios sobre as novidades que surgem todo dia.
E para o dia dos jogos, já está tudo planejado. A maioria dos jogos vai ser na madrugada. A torcida vai ser forte, vai ser firme, vai ser assim. Eu quero reunir todas as crianças dessa rua. Eu tenho aqui um salão imenso. Eu vou ornamentar tudinho, colocar a bandeirinha verde e amarelo. Eu já mandei fazer um banner para colocar ali na parede, colocar uns balões, colocar uma TV aqui no terraço. Eu quero as crianças, eu quero muita festa. Thalia e Thalita são maranhenses que saíram de São Luís em busca da realização do esporte. Mesmo antes de conquistarem qualquer medalha olímpica em Tóquio, já ganharam o reconhecimento, o respeito e o orgulho de quem nunca deixa de acreditar, seja no esporte ou na vida. Não deixar de acreditar em si, não desistir dos seus objetivos, mesmo que tenha muitas barreiras, mesmo que os obstáculos pareçam ser grandes demais para você, é você continuar persistindo e você lutando, continuar treinando, se esforçando para poder conseguir realizar novos sonhos. Esse é o rugby do Maranhão. Amanhã a gente vai conhecer os representantes do estado e do Brasil também no handebol e no hipismo. Para você uma ótima noite e até lá. JMTV segunda edição. Oferecimento Dimensão Engenharia. Compartilhando vantagens. Somo Poupança Zero, ITBI e cartório grátis. Aproveite!